estamos de volta ao vivo em cores, agradecendo o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência, ao nosso primeiro programa Vida e Saúde desse novo ano de 2020, é claro. E estamos aqui conversando com o Dr. Juliano Pimentel, nosso médico especialista, e hoje o assunto é intolerância alimentar, diferença aí com alergias alimentares. Eu tive que pedir desculpa porque a gente teve um pequeno probleminha no áudio, já foi consertado porque a gente não quer perder nenhuma fala aqui do Dr. Juliano. Dr. Juliano, só para completar então o raciocínio, o senhor está falando de IgA, IgE, IgE... IgM, né? IgA, IgM, IgG, IgE. O corpo, ele expressa as células de defesa, a forma de defesa. Quando eu falo célula, eu falo tipo de defesa, tá? Essas proteínas, essas imunoglobulinas, elas estão sendo feitas dependendo de cada região, tá? Você tem a IgA, fica mais em mucosas, a IgM vai ter outras regiões, por isso que às vezes você faz uns exames de vírus que você já teve ou não, para saber se tem memória ou não, okay. E aí você faz o IgM para tal doença, IgE... A toxoplasmose, por exemplo. Exato, é um dos exemplos. Mas quando a gente pensa para alergia, é saber se o seu corpo gerou anticorpos contra um determinado alimento, por exemplo, contra tomate. Tá. Existem pessoas que quando comem muito determinado alimento acabam desenvolvendo essa produção de IgG e IgM contra o seu determinado alimento. E aí isso pode gerar, vamos supor, você comeu hoje, daqui a uma semana você tem dor de cabeça e não sabe nem por quê. Uau. Porque demora o tempo de resposta. É uma resposta tardia. Você tomou leite, aí você tem dor de cabeça. Você tomou leite, aí você tem sinusite. E às vezes trata de uma outra coisa, o sintoma naquele momento e não tem nada a ver. E você está tratando o sintoma e não a causa. Entendi. Porque quando a gente lida com intolerâncias, com alterações de sensibilidade alimentar, precisa de ser amplamente avaliado pelo médico. Eu foquei principalmente em pesquisa, né? Hoje eu não clinico mais há mais de 2 anos. E dentro desse aspecto, como você citou, estou dentro do meu doutorado, uma das formas principais de controlar e modular processos inflamatórios e alérgicos, adivinha qual é? É bíblico. Jejum. Jejum. Por quê? Imagina que durante a nossa vida, tá? A gente come 7 toneladas de alimento. Dentro dessas 7 toneladas de alimento, se você gera pausas para o seu intestino, para o seu sistema imunológico, isso, a vida inteira. Tem gente que já comeu, doutor. Está vivo ainda. Não, aí você não vê muito gordinho, muito velhinho, né? Porque ele acaba indo antes. Mas assim, o principal ponto é que o processo de jejum é um processo que permite descanso a vários funcionamentos do seu corpo. Olha. E com isso modula o processo inflamatório, modula o processo alérgico, modula o processo de mal-estar. Inclusive, modula uma das causas que está relacionada a esse tipo de expressão, que é a permeabilidade intestinal. Já vamos falar também sobre isso, sobre a questão do jejum intermitente, daqui é a nossa chance. Eu queria incentivar você a participar. Você está participando? Eu sei que você está acompanhando, mas eu gostaria também que você entrasse nesse bate-papo. Estamos ao vivo pela TV, o telefone você sabe que é o 19-3871-9620. Estamos também ao vivo pelas redes sociais, principalmente Facebook. Então, a maneira como você também pode interagir e participar aqui do programa. Aproveitar que está essa fera aqui conosco, que vai ser papai pela segunda vez esse ano, viu? Doutora, a gente preparou uma tela, né, algumas telas de mitos e verdades. Vou pedir para o diretor colocar no ar, para a gente, o doutor vai dizendo se é mito, se é verdade, se a gente pode seguir. Né? A gente vai ter que ler aquilo lá, a gente vai ter que ler aquela letrinha tão grande assim. Homens e mulheres são igualmente propensos a terem intolerância alimentar. Doutor, é a primeira tela. Verdade, mito? Mulheres são mais propensas, via de regra, dependendo, principalmente do que a gente está avaliando. Mas isso principalmente, porque tem aspectos que a mulher, pela oscilação hormonal, ela tem uma maior expressão de fragilidade. E tem aspectos que o homem tem mais. Isso depende, mas nesse caso, em relação a alergias, as mulheres têm uma variação um pouquinho maior. Tá, então quem fez bariátrica tem mais facilidade de desenvolver alguma intolerância? Né? Lembra da causa base que eu falei, a relação do intestino com todas as alergias? É o segundo cérebro, né? Porque, principalmente, dependendo do tipo que a pessoa fez bariátrica, do tipo de bariátrica, se for aquela que for uma bariátrica que tem a retirada de parte do intestino, a gente está perdendo uma parte de uma função. Ok. Tá? Importantíssimo. E que a gente está tirando por um caso específico, por uma orientação específica, por colegas que indicaram para pacientes especificamente. Mas, o que todo paciente bariátrico tem que saber é que
Um bariátrico, quando recorre a uma bariátrica, um paciente, quando recorre a uma bariátrica, ele acha que ele está tendo uma ferramenta de liberdade. Mas ele, não vou ter mais que fazer dieta, não vou ter mais que fazer isso e aquilo. E, na verdade, ele vai ter que ser refém de médico o resto da vida, refém de dieta o resto da vida, refém de cuidados que ele não quis fazer, e ele vai ser doutrinado de uma maneira muito específica, severa, rigorosa, para tentar resgatar essa saúde. Mas é uma intervenção drástica, e toda intervenção drástica tem sua consequência. Vai ter consequências. A gente ainda está na escala de mensuração disso ao longo da história. Tá? Porque, como a gente fala, assim como é recente você ter crianças diabéticas que vão viver menos do que os pais, devido ao mau hábito alimentar de uma sociedade e por aí vai, a gente não sabe a longo prazo o que pode ou não pode descorrer desse aspecto. Já está tudo meio que documentado, bem controlado. O cálculo é o seguinte: se você continuasse engordando, você ia morrer em X tempo. Uma bariátrica é feita para intervir e você conseguir ter resultados que vão ter sequelas, obviamente, dumping. Minha esposa fez bariátrica. Okay. E voltou a engordar tudo de novo. E por isso que eu criei todo esse trabalho na internet. Porque ela fez uma bariátrica, foi por ela, eu ia fazer ortopedia. E ela fez uma bariátrica. Ela perdeu quase todo o cabelo. Ela é cirurgiã bucomaxilo. E ela entrou em depressão profunda, mesmo fazendo alimentação dita saudável, e foi ter que feito um ajuste muito profundo de suplementação, de alimentação, para conseguir resgatar, porque ela tinha voltado para os 103 quilos, mesmo depois de ter feito uma bariátrica. E agora ela já se mantém saudável há 5 anos, com 43 quilos a menos, peso que nem com a bariátrica ela tinha eliminado. Ok. Entende? Então, a bariátrica ela envolve vários sistemas, não só alergia. E aí, é um complexo. É um complexo. E aí a alergia é uma das pontas desse asterisco que é abordado, tá? Entendi. É uma coisa muito mais complexa. Mais uma tela aí pra gente, por favor, né? Não existe tratamento para intolerância alimentar. Isso é mito, é verdade? Não existe tratamento? Existe. A única coisa que não tem jeito nessa vida é Deus pecar. O resto a gente dá jeito em tudo. É verdade. O resto a gente dá jeito em tudo. Eu considero da seguinte forma. Muita gente... eu já fui muito criticado por isso na internet. Eu falo assim, eu tenho doença celíaca. Eu falo que eu não me sinto doente. Por quê? Eu não tenho a necessidade de ter relação com trigo. Eu não sinto falta do trigo, ele não faz parte da minha vida. É como aquela pessoa que não tem necessidade do álcool. Exatamente. Se quem nunca bebeu e está fora e não tem necessidade disso... Eu não tenho necessidade nenhuma, não me faz falta. Você jamais teria um problema de intolerância com alimento que você não sente falta. Okay. Isso vem de uma relação de compulsão e não de consciência. Okay. E aí, quando a pessoa está no estado de compulsão, ela fala, tá, mas eu não aguento comer o leite. Tá, você tem a enzima lactase, você pode tomar, você não vai gerar essa enzima em você, mas você pode tomar essa enzima, não vai resolver todo o caso, e ainda vai haver aquela fermentaçãozinha inicial, que pode gerar uma desbiose intestinal, mas é controlado. Para a pessoa que não tem disciplina sobre suas virtudes, sobre seus vícios, sobre seus hábitos, ela vai conseguir, com um profissional, conduzir isso. Um bom nutricionista funcional, um bom gastroenterologista, um bom nutrólogo vai estar ajudando nisso. Eu, na época que eu clinicava, como clínico geral, eu nunca cheguei a defender meu título de especialidade em nutrologia. Antes de eu entrar para o mundo acadêmico, para a parte de mestrado, doutorado, e só virar em pesquisa e professor, era um ponto muito importante. Porque quando você vai em um especialista, ele vai falar somente daquilo. O outro vai falar somente daquilo. E falta um casamento completo sobre o ser humano como um todo. Uma visão holística. Exato. E é isso que a gente traz hoje também, que tem muitos médicos atuando dentro de uma medicina integrativa, que ele olha como um todo o ser humano. Eu acho que é uma boa abordagem para quem tem esse tipo de problema. Porque a gente tem um outro grande problema no Brasil. Automedicação. Oh, meu Deus. A polifarmácia. Se eu perguntar aqui, após 35 anos, grande parte das pessoas chegam a tomar mais de 3 medicamentos. Pessoas não consideram que anticoncepcional é um medicamento. É medicamento, é uma bomba hormonal. E por aí vai. E você tem vários desdobramentos disso. Mas quem tem alergia está acostumado a tomar antihistamínico direto. E aí você tem aquele antihistamínico que a pessoa toma todo dia para dormir, porque ele dá sono, e ela usa um efeito colateral para isso, e isso vai ter efeitos também no corpo dela, como a úlcera e outras coisas. E como pessoas que gastam um pouco mais para consumir antihistamínicos de segunda geração, vamos jogar assim. Que aí ela entra num outro perigo, que é qual? Quando você lida com uma alergia de IgE, que é aquela que pode fechar a glote, e você fala assim, eu vou tomar o antihistamínico e vou comer o meu caranguejinho. Exato.
Numa dessa no Camarãozinho. Brasil, a gente não tem uma permissão, igual nos Estados Unidos tem, para você poder andar com injeção de adrenalina. Aquela, né, Pode chegar tarde demais no hospital e o edema de glote mata. Seja inchaço, mata a Então, gente. exatamente. O que é bom aqui que a gente está aprendendo com o doutor Juliano é que ele fala direto, né? Ele não tem papa na língua, no sentido assim, ele está falando assim, não vai passar a mão na cabeça quando tem que realmente educar, né? Educar para a gente saber respeitar o corpo, saber respeitar o que pode e o que não pode. Infelizmente, a gente tem nós temos os nossos vícios, né? Que é muito difícil a gente tirar um vício, né? É muito difícil uma autodisciplina, é muito difícil a gente poder mudar algumas situações, mas não tem outro jeito. Mas eu acredito fazer, que né, é o doutor? verdadeiro convite que a gente tem na nossa vida. Exato. Né? O crescimento, a humanidade cresceu tanto O propósito, tecnologicamente. né? O propósito. A humanidade cresceu tanto tecnologicamente. Se ela tivesse crescido espiritualmente, É. um décimo da proporção que ela cresceu tecnologicamente, a gente estaria num mundo muito melhor. Nossa, meu Deus do céu. Isso é a grande verdade. Mais uma tela aí, mais uma tela para a gente ver se é mito, verdade, aproveitar que o doutor está aqui. Intolerância alimentar, doutor, assim, é algo crônico, agudo ou podemos dizer que tem cura? Intolerância, ela normalmente, a pessoa nunca vai ter aquela enzima. Tá. Ou, por exemplo, na lactase, o bebê tem até determinado ponto e depois para. Okay. Então depende da fase da evolução e do que a gente está avaliando especificamente. Alergia pode ter? A alergia pode já nascer com alergia. Tá. Pode ser até hereditário. Dependendo do caso, se os pais forem muito alérgicos, 10 a 20% aí dos casos, não é a grande maioria, pode nascer até com um quadro alérgico Então não já tem em cura predisposição. E aí existe o quê? Você vai buscar um alergista para fazer uma dessensibilização, Okay. que é o quê? O cara que tem risco muito sério, por exemplo, abrir um pacote no avião de biscoito. Tem gente que fecha o edema de glote mesmo estando longe. Só pelo as partículas que, né? Exatamente. Você não precisa nem de ver. Nossa. E aí, onde entram os médicos nessa hora também? Para dessensibilizar o seu corpo. Imagina que tivesse vários cães raivosos Ok. passando lá para parar tudo, atacar. Ele está te defendendo. Só que nessa hora ele defende de forma tão brutal o seu corpo que ele solta uma carga gigantesca de Que acaba te histamina, que é aquela que deixa vermelho, que coça, e libera tudo no seu corpo. E isso o seu corpo tem que modular isso aí. E um tratamento com um alergista acompanhado, você vai ter resultados incríveis. Tem testes hoje que a gente pode fazer, doutor, assim, para saber? Tem, você tem. falou do 211. Esse teste é um teste mais simples, tá? Que é um teste para uma alergia tardia. Que há até uma discussão na medicina se isso existe ou não. Ok. Tem linha que adere, assim como no direito tem doutrinas. Quando a gente fala de saúde, a medicina é uma Tem das interpretações, uma das né? causas. As hermenêuticas da vida. Exato, é uma das áreas mais antigas da humanidade. A saúde está presente desde o início. Ok. E aí, dentro desse contexto, o que a gente pega? Linhas que vão para um sentido, linhas que vão para outro. O que eu recomendo nesse caso? Uma pessoa que quer fazer um teste de alergia, busca o especialista alergista, faz isso acontecer especificamente, coloca isso em prática com ele, com uma avaliação que vai fazer o RAST, vai fazer uma série de avaliações para ver o que pode ser feito ou não e buscar um tratamento mais específico. E depois que você tirou o grave, na medicina a gente sempre pensa assim, primeiro exclui aquilo que pode te matar, exclui o que é muito grave e depois você vai trabalhando as outras causas satélites subjacentes, entende? Pode levar lá, né? Exatamente. Doutor, aqui as pessoas já estão participando, eu quero mandar um beijo aqui a Luciene Maria Passos da Silva de Itanhandu, Minas Gerais. Obrigado, Luciene, que Deus abençoe. Feliz ano novo para a senhora, viu? Ela, assim, ela tem intolerância ao glúten faz 10 anos e faz um ano que descobriu alergia à lactose. Quer saber se tem tratamento e qual o tratamento aí interessado a nossa amiga dona Luciene, doutor? Alergia à lactose, alergia especificamente à lactose é difícil. Ela deve estar equivocada. Isso, ela tem alergia à proteína do leite. Ela pode ter alergia à proteína do leite. Ok, mas tá? a lactose é intolerância. Exato, porque o leite ele tem proteínas que desenvolvem mais alergia. Beta-lactoglobulina, caseína e por aí vai. Tá? Mas eu não vou entrar em termos difíceis. Mas qual o principal ponto que a gente tem que falar? É que eu fico com você. Qual o principal ponto que a gente tem que colocar? Quando a gente pensa em intolerância ao glúten, todo ser humano tem. Hoje a gente relaciona 300 sintomas só ao glúten. Uau! Por intolerância. Tem um artigo científico com mais de 290 citações, 290 ou 270, já tem tempo que eu não olho ele. Esse artigo é um artigo de revisão, ele saiu na revista Nature, e ele coloca
uma distinção entre síndrome do intestino irritável e intolerância ao glúten. E quando há sobreposição disso e quando não há, tá? Então, assim, se você tem intolerância ao glúten, é tirar o glúten. Se você tem intolerância à lactose, tirar a lactose. Se você tem alergia, essa alergia é severa ao leite, busque um alergista para estar te ajudando, desensibilizando, para você não correr um risco de edema de glote num tratamento desse, ou numa eventual contaminação ou exposição. O que fazer, doutora, assim, aproveitando, assim, nesse caso, tem um edema, um inchaço, né? Ou seja, a pessoa ou Hospital, chegou, pronto-socorro. você não tem... É passado na frente de todo mundo quando a pessoa tem alergia. Existem casos que são como se fossem red flags, né? Ele vai passar as bandeiras vermelhas de alerta, asfixia, alergia, problemas correlacionados a doenças cardiovasculares graves, como AVC, infarto. Todas elas pulam na frente de todo mundo na hora que você vai para o socorro. Ou seja, diante de qualquer situação, hospital. Você quer ver um exemplo? Lembro Claro. de um dos casos, quando eu coordenava pronto-socorro no Espírito Santo, essa moça chegou no pronto-socorro com 2 dedos de edema no couro cabeludo. Uau! Parecia um capacete no couro cabeludo e o rosto escorrendo de líquido. Usou tintura de cabelo a vida inteira. Nesse dia ela foi fazer uma pintura, a vida inteira a mesma, tá? Eu não sei o que aconteceu. Explodiu. Buf. A cabeça dela acumulou como se Foi o fosse... copo cheio, doutor? É aquela Exata, gotinha que estava... É isso. Tá? Aquela gotinha. E isso é muito sério. E quando a gente fala disso com o alimento, é mais seguro em tese, porque aí a gente vai para um outro problema. Quando você tem um paciente celíaco, na minha casa não pode entrar nada de trigo. O corpo consagrado de Cristo, quando eu pego a partícula para consagrar no Brasil, vem de Portugal sem trigo. Para eu poder fazer a comunhão ou só comungo em espécie de sangue. Do sangue. Entende? Sim, porque sim. Nossa. é uma disciplina tão grande para quem tem isso, porque às vezes 2 micras é algo invisível. Pode já desencadear tudo isso. Então, alergia é algo bem sério e tem que ser cuidado. Vai no alergista, busca um colega, passa nele e depois você busca outro. Pode buscar um nutricionista funcional, um gastroenterologista para ter uma visão mais ampla do quadro. Aqui o Edson colocou uma situação, o Edson Pereira da Silva, né, de timonina, acho que é. Não, Timon no Maranhão, tá aqui, faltou a separaçãozinha. Timon no Maranhão. Obrigado, Edson, desculpa aí para mim a confusão, viu? Mas faltava o tracinho, então Timon Maranhão. Ele falou assim, quando a mulher sofre um aborto espontâneo, etc., com aproximadamente 3 ou 4 meses, qual tratamento alimentar seria necessário realizar? Aí pergunta o nosso amigo Edson. Olha, primeiro ponto. 3, 4 meses, já a gente sai daquelas primeiras 14 semanas aí que pode haver por malformações imediatas, mas enfim. Você tem que estar acompanhando muito bem com um bom obstetra, às vezes vai estar tendo a acompanhar, fazer às vezes uma cerclagem, organizar a parte hormonal, às vezes a implantação da placenta, pode ser milhares de coisas, tá? Sobre a parte alimentar, nesse quesito, é o preparo pré-gestacional. É você ter uma alimentação saudável pré-gestação, para que o neném seja concebido em um meio, igual a gente vai fazer uma obra. Para fazer uma obra, você tem que ter preparar o ninho antes. Desde a estrutura do alicerce e comprar todos os materiais na ordem correta. Para preparar a gestação é isso, busca um bom obstetra, um ginecologista, fala, olha, eu estou querendo engravidar. Ele vai suplementar você com metilfolato, que hoje existe outra linha dividida na medicina que diz, você tem que tomar ácido fólico. Tem uma linha muito séria que correlaciona ácido fólico com autismo. Então, assim, eu sou da linha de seguir por metilfolato, tá? E aí o profissional que você vai estar correlacionando e vai falar, a gente está preparando para ter um bebê. Então, como é que eu preparo isso? Não é depois que teve já chegar, porque dá para preparar um terreno melhor para isso, tá? Então, nesse caso, assim, com ali ajudando o seu Edson, que é a esposa dele. Uma alimentação saudável, mínimo de industrializado, máximo de feira. Ele vai economizar uns 30% com isso. 30% ele vai economizar na alimentação dele. Consome 90% do que vem da feira. Nada quase industrializado. Comer de tudo sem escolher, sem mimimi e pensar que está plantando a sementinha do filhinho ou da filhinha que vai vir com muita saúde. Olha que maravilha. Viu, seu Edson? Valeu a pena
perguntar, viu? Ô, diretor, vamos assim chamar o nosso intervalo rapidinho, aí temos mais assim mitos e verdades. Eu queria até mesmo, gente, tá aqui o especialista. Gente, é muito difícil tê-lo aqui. Hoje ele está aqui, estamos ao vivo, então vou chamar o intervalo. Na sequência, você liga para cá, pergunte, faça sua pergunta. Intolerância alimentar, alergia, tem alguma história para contar? É a sua oportunidade, viu, gente? Esse é o Vida e Saúde, ele é seu. E por ser seu, volta já só para você.